Então, meus irmãos, amarelo, amarelando, amarelou. Vamos falar sobre um assunto maduro. E o assunto maduro de hoje, dessa noite, é depressão. Fiquei depressivo. E aí? Descobri que a nuvem negra pairou sobre a minha cabeça. O que é que eu faço agora? Não é? E eu queria meditar com você na palavra de Deus, no primeiro livro dos Reis, o capítulo 19, versículo 1. Primeiro Reis 19, versículo 1, a palavra diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Esse texto das Escrituras é um texto, nós não podemos dizer que Elias estava com depressão. Falar sobre isso num diagnóstico a partir de algo que a gente está lendo é meio que muita prepotência, até presunção. Contudo, nós podemos dizer que Elias viveu uma crise que se assemelha muito às crises depressivas que as pessoas enfrentam hoje em dia. Orestes, o que é a depressão? Depressão é um estado que a pessoa vive de alteração no humor. Então, ao invés dela viver variações no seu dia a dia, esse humor vai ficar deprimido. É como se o normal, aquilo que permanece na vida dela, ficasse totalmente rebaixado. O nível de energia dela fica rebaixado, e o nível também de sensibilidade ao prazer fica rebaixado. Todos nós oscilamos no nosso dia a dia, em momentos que a gente fica mais feliz, em momentos que a gente fica mais triste. Ou seja, essas oscilações são normais. O deprimido, ele vai oscilar num nível abaixo, quase que imperceptível, mas ele oscila. Tudo na vida do deprimido é como se ficasse cinza, sem graça, porque ele não tem sensibilidade ao prazer. Então, uma pessoa com depressão, pode acontecer algo maravilhoso na vida dela, ganhou na loteria, ela vira e fala assim: ah, tá bom, beleza, dinheiro para quê? Tentei já tenho esses negócios, não presta para nada não. Uma pessoa deprimida, ela não vai ter energia para fazer as coisas, ela não vai ter vitalidade, disposição para fazer as coisas. Ah, vamos lá, vamos passear, vamos nos divertir, vamos à igreja, vamos encontrar com as pessoas, estar com os amigos, jamais. E de forma comportamental, a depressão, ela se manifesta através de comportamentos que acontecem muito mais para evitar situações negativas do que para produzir situações de prazer. O deprimido não produz prazer. O deprimido evita o desprazer, ou evita aquilo que incomoda, ou evita aquilo que ele não gosta. Por que a gente fala assim? Porque tudo na vida, meus irmãos, todo prazer, ele exige um custo, exige de nós uma ação, exige de nós uma disposição. Quem gosta de andar de bicicleta aqui? Eu sei que agora está na moda, né? Aqui na nossa região, está em alta, as pedaladas. É muito bom andar de bicicleta. As pessoas pedalam, é gostoso estar entre os amigos. Só que, pensa comigo, os melhores horários para andar de bicicleta que as pessoas gostam é o horário da manhã, bem cedinho, onde o sol não está tão quente. Pensa, é bom sair da cama bem cedinho de sábado? E de sábado eu quero dormir até mais tarde. Eu subo na bicicleta, eu vou pedalando. As primeiras vezes que eu pedalar, o que acontece com o meu corpo? Dói, é desconfortável, eu preciso me adequar à bicicleta, e a bicicleta precisa se adequar a mim. Todo mundo passa por esse momento de desprazer, antes de fato de curtir o prazer de andar de bicicleta. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo prazer tem um custo.
E antes de você desfrutar da sensação de relaxamento, da companhia das pessoas, daquele bem-estar maravilhoso de dar uma bela pedalada no sábado de manhã, você vai passar por alguns momentos desconfortáveis, algumas situações até chatas, até de dor, que muitas pessoas acabam fugindo e deixando a bicicleta de lado porque não suportam passar por esse período do desconforto. Todas as áreas da nossa vida que você vai curtir algum tipo de prazer, meu irmão, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa enfrentar o desconforto para vir o conforto. Uma atividade física, eu tensiono o meu corpo para que depois eu sinta o relaxamento. Amizades, eu me disponho a confiar, eu me disponho a estar com pessoas, mesmo em dias em que eu não estou tão afim assim, para que aquela amizade possa ter o quê? Um retorno positivo na minha vida. O que acontece com o deprimido? Ele não faz isso. Então, na hora que você chama o deprimido para andar de bicicleta, o que ele vai fazer? Ai, coisa chata, você te dou, você te aquilo, prefiro ficar em casa. Quando você chama o deprimido para estar entre amigos, o que ele vai falar? Não quero saber disso, Deus me livre, é amizade. Não, prefiro ficar sozinho, quietinho. E ele vai evitando. Daqui a pouco ele evita todos os contatos ao seu redor e fica trancadinho num quarto escuro, como se não houvesse outra forma de viver. E aí se torna a realidade do deprimido. Só que depressão não é frescura, como muita gente acha. Depressão é uma doença na alma. Depressão é um estado que precisa de um tratamento, de um cuidado profissional, de um cuidado no corpo, de um cuidado nos sentimentos e de um cuidado também espiritual. Porque se você for parar para pensar, o adversário ele vai se levantar muitas vezes contra a sua vida para te colocar para baixo, para te colocar cabisbaixo, para te fazer evitar tudo, até a própria presença de Deus. Mas é o nosso Deus que nos diz: vai, não temas. É o nosso Deus que nos impulsiona para frente, enfrenta. É o nosso Deus que disse para o seu povo quando estava oprimido: porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. É o nosso Deus que faz milagres. Só que se você não se dispuser a dar o passo, você também não vai viver o milagre. Por isso que a batalha da depressão, ela é uma batalha interior. Orestes, o que fazer quando eu estou diante dessa realidade? Ou diante de uma pessoa que está vivendo essa realidade? Vamos lá. Olha o que aconteceu com Elias. Eu vou falar com você o que Deus fez com Elias, para que você entenda o que Deus quer fazer com você e o que Deus quer fazer também através de você na vida de muitas pessoas. Elias viveu uma crise onde, depois de ter feito tantas coisas, depois de ter se esforçado tanto, se empenhado tanto, batalhado tanto em nome de Deus, ele foi ameaçado de morte por Jezabel. Elias estava cansado. E nesse estado de cansaço, quando veio a ameaça, a humanidade dele veio à tona. E o que ele fez? Fugiu. Olha o comportamento da depressão, de evitar o negativo. Fugiu. Quando ele fugiu, ele foi, deixou o seu moço em um lugar e foi para o deserto. Caminhou um dia no deserto, e lá a Bíblia fala que ele se assentou debaixo de um zimbro, e ali ele pediu para o Senhor a morte. Ele disse: basta, Deus, estou cansado, toma logo a minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que meus pais, eu estou cansado, tira logo a minha vida. Ou seja, Elias, a gente pode até dizer que ele teve uma certa ideação suicida aqui, não porque ele quis que tirasse a própria vida, mas ele desejou a morte. Por que ele desejou a morte? Porque ele quis evitar tudo aquilo que trazia desprazer, conforto, ameaça. Esse é o pensamento do deprimido, que muitas vezes vai desejar a morte, porque ele quer evitar todo esse desconforto. Agora, olha o que Deus faz com ele. A Bíblia fala no versículo 5, nós não lemos esse versículo no começo, mas você pode ler na sua Bíblia, que Elias se deitou e dormiu naquele lugar onde ele havia se assentado. Depois de dormir, a Bíblia diz que veio um anjo, tocou em Elias e disse: levanta, Elias, e come. E quando Elias olhou para o seu lado, ele viu um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água.
E a Bíblia diz que Elias comeu, bebeu, voltou a dormir, e o anjo, depois dessa segunda soneca dele, tocou em Elias e ofereceu novamente o pão e a água. Meus irmãos, eu entendo que Deus estava nesse momento cuidando de Elias e cuidando do corpo de Elias. Quando você observa, primeiro você vê que Deus permite que Elias possa dormir. Quantas pessoas com depressão não conseguem dormir, não têm sono, porque o tempo todo a mente fica trabalhando com a preocupação, com a ansiedade, pensando no que pode acontecer. Meus queridos, na presença de Deus nós podemos encontrar descanso para as nossas almas, alívio para as nossas preocupações. Basta entregar cada uma delas para o Senhor. Está em crise? Está cansado? Dorme. Deus permite que você durma. Você precisa dormir, você precisa descansar, porque a própria Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Segunda coisa, nós não falamos que a depressão ela diminui os níveis de energia da pessoa? O que dormir faz? Revigora, não é? O que Deus fez? Quando o anjo tocou e falou: Elias, levanta e come, porque a gente não pode ficar só dormindo, a gente tem que também se alimentar. E lá tinha pão e água. Água para quê? Hidratar. Deus estava preocupado porque Elias havia caminhado um dia inteiro no deserto. Ele precisava de água para hidratar o seu corpo. E o pão, Orestes? Pão é um símbolo de carboidratos, que também significam energia. Esse pão que estava cozido sobre as brasas, o pão de antigamente era um pão integral, mais saudável. Deus estava fornecendo uma fonte de energia saudável para Elias. A primeira vez Deus faz isso, deixa Elias dormir mais um pouco. E na segunda vez Deus faz a mesma coisa. E aí sim o anjo fala: você vai caminhar, porque a caminhada vai ser longa, se prepare. Ele caminha, chega até uma montanha, numa montanha lá em Horebe, no monte do Senhor. Ele se esconde de uma caverna. Ele estava curado daquele episódio depressivo? Não, ele ainda estava se sentindo o quê? Oprimido, afrontado. Então ele entra na caverna também para se esconder. Mas ali na caverna, ele ouve a voz do Senhor chamando: Elias, sai da caverna, tome uma atitude. Você não pode ficar só fugindo, você precisa produzir na minha presença. Só que Elias não teve coragem de sair. A princípio ele ficou observando. Veio um fogo, veio um terremoto, aconteceram tantas coisas estrondosas diante do Senhor, e Elias ficou quietinho na caverna. Mas depois de todo esse barulho, a palavra diz que numa brisa suave, num cicio suave, a presença do Senhor estava ali. Quando Elias reconhece naquela brisa a voz de Deus, Elias sai da caverna e se posiciona no lado de fora. E ali, quando ele se posiciona, ele ouve Deus falando com ele: Elias, ainda não acabou. Eu tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Elias, ainda não acabou. Eu tenho reis que você precisa ungir, profetas que você precisa ungir no seu lugar. Você precisa ainda ungir comandantes do exército. Eu ainda tenho uma obra grande a fazer na sua vida. E então Elias se levanta e vai cumprir o chamado de Deus. Meus irmãos, sabe o que isso significa? Você não tira uma pessoa da depressão brigando com ela. Você não tira uma pessoa da depressão chamando a atenção, dizendo para ela assim: levanta daí, para de frescura. Não, em nenhum momento a Bíblia fala que Deus censurou o que Elias disse. Porque Elias fala: eu não sou melhor do que ninguém, eu estou sozinho. Ele fala da solidão, ele fala do desamparo, ele fala disso tudo para Deus. Mas Deus, de forma suave, alimenta, hidrata, promove o descanso e cura a sua alma através de uma brisa suave, dizendo: Elias, ainda não acabou. Eu demonstro para você o meu poder, eu demonstro para você a minha grandeza, mas eu demonstro para você também a minha acessibilidade, porque na minha presença é simples. Deixe eu ser o seu tudo e cumpra a obra que eu tenho para realizar através de você. Para fechar essa gravação e fechar esse momento, eu quero dizer para você que está me ouvindo através das redes sociais, da internet, ou aqui mesmo nesse auditório: meu irmão, ainda não acabou.
Sua vida pode estar deprimida, você pode achar que tudo está cinza. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te permitir que você descanse, deixa Deus promover o seu sono, deixa Deus cuidar da sua alimentação, deixa Deus te dar alegria, energia, disposição. E abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus e as promessas de Deus, porque elas ainda são reais. Você acha que tudo está perdido? Ainda existem possibilidades, ainda existem oportunidades. Se você abrir os seus olhos e se colocar diante de Deus, você verá muito mais. Este ano nós estamos declarando que é o ano das realizações aqui na Igreja Rei dos Reis. E nós estamos debaixo de uma palavra: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na igreja por todas as gerações. Aleluia, bendito seja o Senhor. Fique de pé no seu lugar, meu irmão, e nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós estamos em Tua presença mais uma vez, diante da Tua palavra, de um homem de Deus, que fez proezas na presença do Senhor, que agiu de forma poderosa na presença do Senhor, um homem cheio do Espírito, ó Deus, que lutou contra exércitos inteiros de profetas, e ali, ó Deus, pôde ver a ação poderosa do Teu Espírito trazendo vitória. Diante da ameaça de uma mulher, ele temeu porque estava cansado, temeu porque estava esgotado. Quantas pessoas, ó Deus, que estão ouvindo esta gravação, se encontram no estado depressivo porque estão cansadas, esgotadas. Quantos professores estão cansados de trabalhar, Senhor, na área da educação, oferecendo, ó Deus, dando tanto de si, do seu amor, do seu carinho, e não têm, ó Deus, recebido em troca aquilo que é suficiente. Quantas pessoas, Senhor, na área social, quantas pessoas, ó Deus, dentro da própria família, dentro das igrejas, até líderes evangélicos, estão doando tanto de si e não estão oferecendo nada em troca. Quantos, ó Deus, funcionários, gerentes, estão se doando por uma empresa, por uma organização, ó Deus, o retorno também não é suficiente, estão cansados, desgastados e sem esperança. Pai, eu oro nesta hora, para que o Senhor possa oferecer para cada um destes que me escuta, uma noite de sono renovadora, não apenas uma, mas um sono regularizado pela Tua presença, que todo pavor noturno seja dissipado no nome de Jesus, que ao deitar na sua cama haja um descanso, ó Deus, que não é o descanso que os medicamentos trazem, é o descanso da Tua presença, que ao entrar no seu quarto, eles sejam ministrados pela presença do Senhor, até para que quando o dia amanhecer, eles também possam amanhecer para uma nova vida de posicionamento, ouvindo um Deus que está dizendo: você não está sozinho, eu estou contigo, por isso não temas, existe recomeço, existe nova vida, existe solução. Oramos para que o Senhor revigore o corpo físico, a alma, o espiritual, e que cada um destes que me escuta possa se levantar para proclamar em tantos outros lugares que existe sim uma solução para a depressão. Esta solução está na presença de Deus, que muda a nossa mente, a nossa alma, nos cura, nos sara e nos leva a nos movimentar na força do seu poder, conquistando e avançando rumo às realizações que Ele tem para nós. Por isso, Senhor, nós declaramos esta palavra: Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Então, em nome de Jesus, desperta em todos nós a fé para crer, para confiar e depender somente do Senhor e da Tua vontade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Aleluia, bendito seja Deus. Você pode se assentar.